E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Galera, hoje eu queria fazer um podcast para comentar algumas coisas que eu não tive tempo de gravar ontem, de comentar ontem, né? Ontem foi um pouco mais corrido, eu estava um pouco sem tempo, mas eu queria dar alguns destaques de alguns confrontos que aconteceram na 28ª rodada. O primeiro destaque, para mim, eu queria começar falando rapidinho de Internacional. Eu falei ontem, né, um pouco desse jogo, essa partida contra o Bahia, mas o destaque, mais uma vez, que eu queria dar é para o bom início de trabalho do Zé Ricardo. Eu acho que nem o torcedor mais otimista do Internacional fosse imaginar uma vitória tão considerável, uma vitória tão expressiva, porque não foi uma vitória de 1-0, foi uma vitória de 3-2 para cima do Bahia, na casa do Bahia, na Arena Fonte Nova. Então chamou atenção, sim, é um início de trabalho a princípio promissor, mas o que eu queria destacar aqui, e esse é o destaque positivo, obviamente, mas a gente tem que também dar o nosso destaque negativo. A gente já viu em vários clubes desse Campeonato Brasileiro que a mudança de técnico é uma solução a curto prazo. Ela funciona e aí o time tem um rendimento de uma ou duas partidas e depois volta à normalidade ou há uma certa queda. Então, tem que tomar um certo cuidado para não empolgar. Obviamente que eu acho que tem que ser muito comemorado, porque o Inter jogando fora de casa era um time muito questionado. Como é que pode um time jogar em casa da forma como o Inter jogava, fazendo uma campanha fantástica jogando em casa, mas fora de casa eram atuações deploráveis. A campanha do Inter fora de casa era das mais horrendas possíveis. Então fica aí esse destaque positivo e destaque negativo. A princípio, o início de trabalho promissor, mas tem que ter uma certa cautela, tem que acompanhar o trabalho, mas a princípio é muito interessante e muito promissor. Tá, outro destaque que eu queria dar de outra partida que aconteceu foi Cruzeiro e Fortaleza. Foi o reencontro do Rogério Ceni com o Cruzeiro, e o que foi engraçado é que no início da partida muitos jogadores do Cruzeiro foram lá cumprimentar o Rogério Ceni, né, dar aquele abraço, e o Thiago Neves, um dos pivôs aí dessa crise entre o Rogério e o Cruzeiro, não foi lá. Ele não fez questão de cumprimentar o treinador, ficou na dele. Então fica aí, né, um destaque de que eu já falei mais de uma vez aqui, ainda mais quando, principalmente depois que o Thiago Neves deu a coletiva dele, a entrevista dele, dando a versão dele dos fatos, falando que, lógico, ele teve culpa, mas o Rogério também teve culpa. Eu falei aqui, né, se o Thiago Neves, ele é um dos principais jogadores desse elenco, tá? E talvez ele seja um dos principais líderes desse elenco. E ele tem que estar bem mentalmente. Tem que estar com a maturidade em dia. E a princípio, por aquela entrevista, naquele momento, ele jogando a culpa no Rogério Ceni, me pareceu que faltava ainda maturidade pro Thiago Neves, e ele demonstrou isso claramente nessa partida. Eu acho que faltou, claro, ele não tem que ser falso. Se ele não gosta do Rogério por algum motivo, ele não tem que ir lá fazer pagar de bom moço e cumprimentar, mas claramente ele mostra que existe alguma rusga, né, existe alguma bronca com o Rogério Ceni, e bronca que não está perdoada, tá? Então, fica aí, cara, fica o destaque porque é preocupante para mim. É preocupante porque se ele é o líder, ele tem que passar segurança. Ele é o cara que tem que passar comprometimento, ele é o cara que tem que passar maturidade para o resto do elenco. E infelizmente, pela entrevista que ele deu, e pela atitude, né, de ver os companheiros cumprimentando o Rogério e não indo lá, mostra que ele ainda não está com a maturidade em dia. Tá faltando um pouco isso, tá de birrinha com alguma coisa. Mais uma vez eu destaco aqui, eu não tô condenando a atitude do Thiago Neves. Se ele tem alguma bronca com o Rogério por alguma coisa que o Rogério fez internamente, alguma atitude que ele teve, alguma coisa que ele falou e ele não pediu desculpas, ele está no direito dele. Eu acho que ele não tem que ficar de falsidade e pagar de bom moço. Mas obviamente que tudo que aconteceu já são águas passadas. Se ele está preocupado com o futuro do Cruzeiro, ele tem que esquecer o que aconteceu. Ele tem que bola para frente. O Rogério já não está mais à frente do Cruzeiro. Então eu acho que
tá faltando maturidade. Pode ser que também falte maturidade ao Rogério Ceni também. Eu não estou aqui eximindo ele da culpa, mas está faltando maturidade. E infelizmente, ele talvez seja um dos principais jogadores que tem que passar essa maturidade para o resto, essa cabeça no lugar, esse psicológico aí em dia para o resto do elenco. E infelizmente, ele mais uma vez deu uma oportunidade, perdeu uma oportunidade de mostrar que ele cresceu com a situação. Infelizmente, ele demonstra que não cresceu absolutamente nada com a situação, de que há um problema, de que houve um problema e de que esse problema não foi sanado, de que existe uma bronca. Então fica aí, e isso ficou claro na partida, né? Uma partida que o Cruzeiro sai na frente, o Fortaleza empata, então uma partida de um jogo mental, onde um lado quer vencer para mostrar para o Rogério, o Rogério quer vencer para mostrar para o Cruzeiro. Enfim, não sei se isso de fato que aconteceu, mas mais uma vez fico destaque. Não quero só condenar, não quero ser injusto aqui e condenar só o Thiago Neves. A gente não sabe o que aconteceu ali. Talvez tenha acontecido algo que realmente o Rogério ofendeu o jogador. Então cabe ao Rogério também o profissionalismo e a maturidade de pedir desculpas, mas é eu acho que o Thiago Neves demonstra aí mais uma vez, em mais uma oportunidade, de que não está 100%, né, com a cabeça no lugar, que está faltando alguma coisa. Uma coisa que aconteceu já há algumas semanas, de que já deveria ter sido esquecida, porque são águas passadas, ele mostrou mais uma vez de que existe uma certa birra ali, de que existe um problema e que esse problema não foi solucionado. E a gente sabe como é que a cabeça da gente funciona. Enquanto a gente não perdoar, enquanto a gente não deixar passar, né, um problema que aconteceu, a gente não deixar ficar no passado, esse problema vai te assombrar de uma certa forma. Então, ficou claro que isso aconteceu e eu espero que ele consiga deixar isso de fato no passado, né, realmente. O Rogério não me pediu desculpas, eu não vou tomar outra atitude enquanto ele não me pedir desculpas. Cara, eu acho que se ele não quer pedir desculpas, o problema é dele. Eu acho que cabe a você deixar esquecer isso, sabe? Perdoar por você, cara. Por mim tá perdoado. Se ele tá com birro, o problema é dele. O infantil da história é dele. É ele, né? Então, eu acho que ele tem que deixar para trás, porque isso vai assombrar ele de uma certa forma. E a torcida, e essa assombração vai vir, obviamente, na personificação da torcida, que vai continuar pegando no pé enquanto o Cruzeiro estiver nessa situação. Então, infelizmente, ele tem que tomar essa atitude, porque senão isso vai atrapalhar ele. Quem tem a perder, obviamente, é só ele, né? Torcida pegando no pé, sofrendo pressão, problema para dormir, como ele já falou. Então, fica aí mais uma oportunidade que ele demonstre que, para mim, é de certa forma preocupante, porque isso vai atrapalhar ele de uma certa forma. Infelizmente, querendo a gente ou não, é isso que acontece na nossa cabeça, tá? Outra coisa que eu queria falar rapidinho é de Flamengo agora, só para finalizar, porque a Comebol decidiu aí avaliar, né, possíveis punições ao Flamengo por atraso na volta aí pro segundo tempo e pro Gabigol ter pego o cartaz lá do hoje tem gol do Gabigol. São duas coisas, tá? E, e eu queria não só criticar o Flamengo, mas a Comebol também, tá? Porque se fosse o ano passado, para quem não se lembra, o Galhardo estava punido, ele não podia conversar com os jogadores, e o que, que ele fez? Ele simplesmente ignorou, ele pisou por cima da Comebol, pôs um bonezinho maroto e foi lá pro vestiário conversar com os jogadores. Para quem não se, eu esqueci que partida que foi, contra quem foi essa partida, mas ele simplesmente cagou e andou para a Comebol, foi lá e a Comebol, olha, de boa, né? Eu acho que deu uma punição ali de uma multa só e só isso, né? Os caras, o cara caga e anda para cima da Comebol e a Comebol nem aí, tá? Deu uma punição que não valeu de absolutamente nada, tá? Óbvio que para ele foi muito válido porque o River foi campeão. Aí agora acontece, o Flamengo já teve um problema de questão de atraso aí na volta do vestiário, ainda quando estava sob o comando do Abel Braga. E aí a Comebol puniu o Flamengo
com um jogo, o Abel Braga com um jogo, tá? Então ficou um jogo sem o Abel no banco ali de reservas. Então é uma coisa que pode acontecer para a final, tá? Porque isso já aconteceu. Então, mas o Jorge Jesus eu vi ali, é réu primário. Mas o Flamengo, o clube, não é réu primário. Então fica essa questão de que eles podem ser rigorosos, tá? E aí fica a minha crítica da Comebol, né? Que é às vésperas de uma final jogar isso à tona, de que a possível punição. Óbvio que a Comebol não sugeriu a punição, mas pelo fato de já ter acontecido e a gente já ter visto a punição, fica aí no ar de que o Jorge Jesus pode não estar ali no banco de reserva, não pode ser, pode não comandar a sua equipe na final. Se eles fizerem isso, eles vão estragar o espetáculo, tá? Porque se fosse qualquer clube argentino, eu tenho certeza que eles não iam tomar essa atitude. Então, é, que seja uma multa, tá? Mas em questão de técnico, eu espero que eles tenham um pouquinho de bom senso, o mínimo de bom senso para não estragar o espetáculo, senão mais uma vez a gente vai ficar com aquela sensação não, porque várias vezes os times brasileiros já foram prejudicados, né? Mas mais uma vez vai ficar aquela bronca e aquela sensação de que um clube brasileiro foi prejudicado pela Comebol. Outra coisa que eu queria dar o destaque é a questão do cartaz ali do Gabigol, que vai, pega o cartaz, hoje tem gol do Gabigol. O Gabigol, ele já tomou aí uma advertência, né, aqui no Brasil da CBF, tá, de ter pego esse cartaz, né, na comemoração. É, é, cara, é complicado, porque assim, o cara quer comemorar, né? E eu acho que ele tem o direito de comemorar. Mas se isso já aconteceu no Brasil, para que você decide, não é Comebol, né? É STJD, né? Peço desculpa. Mas já tomou aí uma advertência, né? Foi julgado, foi um caso que foi julgado e aí foi absolvido, mas enfim, chegou aí a ser julgado o caso. Se isso já aconteceu no Brasil, para que você vai numa competição sul-americana, na Libertadores, fazer isso? É semifinal, tá valendo vaga para final, 38 anos que o Flamengo não chega aqui, 38 anos que o Flamengo não ganha. Tudo isso é legal, tudo isso é bacana. E mais uma vez, ele tem que comemorar. Ele tem o direito dele de comemorar. É porque é um cara que está numa fase fantástica, que estava sendo decisivo na partida, que contribuiu com a vitória do Flamengo, para a goleada histórica do Flamengo para cima do Grêmio. Mas para que você vai lá pegar o cartaz, cara? É isso que a gente fica na bronca, porque a gente não sabe a punição que a Comebol pode, a postura, a atitude que a Comebol pode tomar, cara. Cara, é conhecido por todo mundo. Não adianta querer ser ingênuo e falar, não, a Comebol é justa. A Comebol não é justa com os clubes brasileiros. Pô, pelo amor de Deus, cara, para que você vai lá fazer isso? É uma semifinal. A próxima partida não tem chororô. É jogo de final. E se os caras decidem, é, é, de repente, aí tomar uma atitude mais drástica e deixar o jogador fora da final, pô, aí fica fora da final porque quis pegar a porcaria de um cartaz, velho. Cara, é isso que a gente fica na bronca. Tudo bem, você quer comemorar, é legal, a torcida ficou feliz, a torcida curtiu, é muito bacana, mas você tem que se preservar, cara. Você tem que pensar que a próxima partida é uma final de Libertadores. Você pode perder uma final da Libertadores com esse time fantástico que é o Flamengo, porque quis fazer uma comemoração. Então é isso que a gente fica na bronca, e é isso que a gente, pô, falta cabeça, né, às vezes, pro jogador brasileiro de entender isso, porque é Libertadores, é Comebol, isso, se fosse no Brasil, aí de repente os caras decidem, o STJD decide punir, vai tomar uma partida de gancho. Aí os clubes sempre entram com aquele negócio que chama efeito suspensivo, e o Gabigol podia jogar. Tá? Agora na Comebol é diferente, tá? Tudo bem, existe também efeito suspensivo, não sei o que. O Guerreiro conseguiu isso para jogar a Copa, estava suspenso por doping e que não sei o que. Cara, mas é diferente, né? O tempo que se leva é diferente, não é o mesmo tempo. Pode ser que não dê tempo. Os caras, tá, a gente vai julgar, mas a gente vai julgar a hora que a gente quiser.
Não é que nem aqui no Brasil. Aqui no Brasil os clubes já conhecem como a coisa funciona, em 1 ou 2 dias eles conseguem lá o efeito suspensivo e tá ok. Agora na Libertadores, os caras vão lá, tudo bem, a coisa pode ser rápida. Se eles tiverem boa intenção, a coisa é rápida, mas eles podem ser mal intencionados também. A gente não sabe como é que é. Os caras, não, a gente vai julgar isso, a gente está com um monte de caso para julgar, isso aqui vai ficar para depois da final. Então sinto muito. Então essa é a questão, entendeu? Eu espero, de verdade, que a Conmebol tenha bom senso, de que eles só joguem ali uma multa e tá tudo certo. Mas mais uma vez, a gente não sabe, a gente não sabe qual a punição que pode vir, né? A Conmebol, eu repito, não é segredo para ninguém. Não adianta vir falar que a Conmebol é justa, que não sei o quê. Não, a Conmebol não é justa, pelo menos com o Brasil, tá? O futebol sul-americano, tradicionalmente, a arbitragem, a Conmebol, eles tendem a favorecer mais os outros clubes, os clubes argentinos, os clubes uruguaios. Então, essa é a questão. Você tem um clube argentino contra um clube brasileiro. E se eles puderem favorecer o River Plate de alguma forma, você pode ter certeza que eles vão favorecer sim. Então, pode vir uma. Se vier uma punição super rigorosa de dar um gancho no Gabigol de um jogo e o Jorge Jesus também, eu não ficaria espantado, tá? Eu não acharia um absurdo. É por isso que eu tô falando. É uma coisa que já aconteceu. Para que vai atrasar a volta do vestiário? É uma coisa que já aconteceu no Brasil. Para que vai pegar a porcaria do cartaz numa semifinal? Tá? Se fosse a primeira semifinal, tudo bem. Mas, pô, para que vai fazer isso no segundo jogo da semifinal? Então, é isso que eu fico na bronca. Às vezes falta cabeça para o jogador brasileiro. Claro, pô, é um momento mágico. Pô, fantástico, cara, fantástico. Eu não tô aqui criticando a atuação da equipe, o momento que vive o Flamengo, o trabalho que tá fazendo o Gabigol, o trabalho que tá fazendo o Jorge Jesus. Não é isso, cara. Mas falta cabeça, porque o futebol sul-americano, as competições sul-americanas, elas são complicadas, tá? Eu espero de verdade, mais uma vez eu vou repetir aqui, espero de verdade que a Conmebol tenha um mínimo de bom senso e vou sair distribuindo multa, que seja uma multa altíssima. Não tem problema algum, tá? Dê uma multa que seja alta, mas não dê punição de jogador, de treinador de forma alguma, para não estragar essa final que é muito promissora. Eu espero de verdade, tá? Mas se vier também uma punição super rigorosa, ultra rigorosa, eu também não vou ficar espantado e eu vou vir aqui gravar reclamando mais uma vez da irresponsabilidade, né, tanto do Gabigol quanto, obviamente, a culpa de voltar não é só do Jorge Jesus, mas vou falar aqui Jorge Jesus porque ele pode ser punido como aconteceu com o Abel Braga, tá? Então, eu vou vir aqui reclamar mais uma vez e deixar minha crítica pro Gabigol e pro Jorge Jesus, porque, cara, é uma semifinal, é a última partida, a próxima partida não tem mais chance, a próxima partida é a final. Então, é essas coisas que a gente fica na bronca, sabe? Porque falta essa malícia para o jogador brasileiro, de entender que, tudo bem, se a Conmebol fosse tomasse as atitudes, as punições fossem feitas favorecendo os clubes brasileiros, isso é uma coisa, mas tradicionalmente é uma entidade que não favorece o Brasil e quando tem oportunidade prejudica. Então fica essa minha preocupação, porque se fosse uma LDU na final, tá? Aí a gente um Cerro Porteño, aí a gente fala, pô, não, aí ok, eles vão tentar, eles vão balancear, vão ser um pouco mais justos, mas é um River Plate, cara, é um clube argentino. Se fosse o Nacional do Uruguai, o Peñarol, o Boca Juniors, o Independiente, ia ser a mesma coisa, eles iam usar pesos totalmente diferentes. Então, fica essa preocupação, espero mais uma vez de verdade que venha só uma punição financeira e nada mais, porque, olha, é preocupante, cara. Eu fico preocupado, porque sempre que a Comebol vai ver essas coisas, pode acontecer qualquer coisa. E mais uma vez, eu vou ressaltar aqui, o ano passado eles puniram o Gallardo, né, o técnico do River. O cara cagou e andou para cima dos caras da Comebol e eles simplesmente deixaram passar, não.
você quer fazer o que você quer? Tudo bem, faz o que você quer. Tá? Foi isso que deu a entender pra gente. O cara cagou e andou pra punição que a Conmebol deu, nada mais aconteceu. Então fica essa bronca, fica aí esse protesto e fica aí mais uma vez esse puxão de orelha, essa crítica ao Flamengo, porque é, não só o Flamengo, tá? Vários clubes brasileiros, a gente tem visto ano após ano, falta essa malícia de jogar uma Libertadores. Aí, pô, aí de repente perde, fica no, fica na bronca, vai reclamar, cara, aí não adianta reclamar mais, porque aí a merda já tá feita, entendeu? Peço perdão na palavra, mas aí a merda já tá feita. Então fica aí a crítica, espero que não aconteça nada demais, vamos ficar na torcida, porque tudo que esse tipo de punição que pode acontecer pode estragar a final, infelizmente. Ah, tudo bem, o Flamengo tem grandes jogadores, se ficar sem o Gabigol, de repente, tem peças de reposição? Tem condições de jogar essa final melhor que o River. Tem sim, mas, cara, o jogador obviamente quer estar nessa final. E o Gabigol, ainda mais o Gabigol, que é um cara extremamente frio, né, quando está cara a cara com o goleiro. Então fica aí essa torcida, a nossa expectativa. E eu vou encerrando por aqui hoje, tá? Queria comentar rapidinho essas coisas que não deu tempo de falar ontem. Amanhã, vamos ver, cara, vamos ver o que vai acontecer hoje no futebol, as notícias que apareçam por aí, dependendo do que rolar aí no, no, nas matérias aí do futebol, relacionado ao futebol, a gente volta. Eu faço o podcast amanhã novamente para comentar, tá certo? Deixa o meu convite, quiser que eu falo aí de Champions League, de outro campeonato, deixa o seu comentário, a gente acompanha também, mas não tem tempo muito de falar, então quiser que eu comento rapidinho de outro clube, Série B, só deixar o seu comentário, a gente volta, faz um podcast e discute um pouco mais sobre o assunto, beleza, galera? Valeu pela atenção, um forte abraço e até a próxima.